HIV. Então vamos falar um pouco aqui de HIV e da AIDS, né? Então da síndrome da imunodeficiência adquirida. Então vê só, o vírus do HIV é um vírus envelopado, ele tem as glicoproteínas que são GP120 e GP41 aqui no caso nesse envelope, tá? E ele tem três enzimas com ele, seria integrase, protease e a transcriptase reversa. A transcriptase reversa a gente já falou dela lá na aulinha de tipos de vírus em relação ao ácido nucleico. E agora, no caso, a gente vai falar um pouco dessas enzimas, como é que elas funcionam. Além disso, o nucleocapsídeo, né, ou capsídeo viral, que é formado pelos capsômeros, que são proteínas. Então, como é que esse HIV ele vai atuar? Então, vamos lá para a ideia do HIV, tá? Para a gente poder, na verdade, comentar sobre ela. Então, tá aqui, ó. Deixa eu abrir só um pouquinho aqui. Pronto. Primeira coisa, o HIV, ele vai, no caso, infectar a célula. A principal célula que o HIV consegue infectar é o T4. Então, esse T4 é uma célula que é o linfócito T4 e o HIV ele consegue fazer o processo de infecção. Quando ele vai fazer a infecção do T4, ele vai fazer por fusão de envelope. Então, veja que aqui, ó, o HIV ele fusionou o envelope com a membrana do T4 e aí, consequentemente, largou o nucleocapsídeo dentro da célula, tá? Lembrando que esse HIV ele tem duas moléculas de RNA. E aí tem a transcriptase reversa. Então, o primeiro processo seria a adesão, depois ele vai e libera o nucleocapsídeo dentro da célula. Quando ele libera esse nucleocapsídeo, o que é que vai acontecer? Aqui você vê que ocorre a desintegração e liberação do RNA e das enzimas. E aí, o que nós temos agora seria o processo de síntese de DNA viral que vai pegar e vai entrar no núcleo. Logicamente que ele pega uma molécula de RNA, vai formar o DNA, depois ele pega outra de DNA e vai formar outro DNA. Então a transcriptase reversa, ela pega primeiramente o RNA, forma uma molécula de DNA, depois vem e forma outra molécula de DNA. Aí o DNA duplo, ele coloca aqui dentro do núcleo e a enzima integrase vem e integra o DNA do vírus ao nosso DNA. E aí esse DNA vai ficar aqui integrado, onde ele fica num processo que é de provírus. E ele pode passar uma determinada quantidade de tempo nesse estado de provírus, né? Deixa eu só ajeitar aqui a figura. E aí a gente tem aí, ó, nesse caso, a adesão, fusão, entrada do capsídeo, liberação do RNA, RNA virando DNA, e integrou no nosso cromossomo e está aqui. Aí, quando o vírus for ativado, ele vai ativar o RNA, o DNA viral, para que ele forme moléculas de RNA. E esse RNA agora vai fazer a síntese das proteínas. Aí você tem a protease, você tem a integrase e você tem a transcriptase reversa, que são as proteínas que vão para os novos vírus. Então veja, a transcriptase reversa ele já usou aqui e a integrase ele já utilizou aqui. Transcriptase reversa transformar RNA em DNA e a integrase para integrar o DNA dele ao DNA da célula. Quando sai, aí vai fazer a síntese proteica. Só que quando ele vem para cá, ó, ele vai usar a outra enzima, então lembra, transcriptase reversa, integrase e no caso agora ele vai quebrar a cadeia polipeptídica com a protease. Então ele vai pegar essas proteínas e vai quebrar ela com a protease para que ele possa montar novos vírus. Então ele vai pegar essas proteínas produzidas, que aí tem proteína do nucleocapsídeo, tem proteína GP120, tem proteína GP41, e aí ele vai começar com a protease a quebrar para estruturar novos vírus. E aí você vê que ele começa a montar os novos vírus, tá? As proteínas de membrana começam a migrar para a membrana e ele começa o processo de montagem de novos vírus, então a montagem dos capsídeos. E aí essa montagem dos capsídeos vão formando os vírus com o novo envelope, que já está com as proteínas GP120, GP41, e aí esses novos vírus vão sair eclodindo da célula. E aí a gente chama de ciclo lítico, né? E aqui, ó, quando ocorre liberação desse vírus, você tem os vírions sendo liberados. Então, o que o vírus do HIV, ele faz? Fusão do envelope, joga o nucleocapsídeo, desintegra o nucleocapsídeo, joga o material genético, que é RNA, com a transcriptase reversa, ele pega o RNA e transforma em DNA. Esse DNA é integrado ao núcleo, ao cromossomo, no caso humano, com a integrase. Depois esse DNA ativado viral forma RNA, o RNA vai para o citoplasma e começa a produzir proteínas. Essas proteínas são quebradas, né, e estruturadas para formar as proteínas virais pela peptidase, tá? Que aí no caso vai ser a enzima que vai fazer o reparo, né, a quebra, peptidase não, perdão, a protease.
E aí, consequentemente, essa protease, ela vai quebrando e estruturando. Ele vai formando novos capsídeos, enquanto as glicoproteínas vão migrando para a membrana. E aí, novos vírus vão sendo formados. Lembre-se que novos vírus fora da célula são chamados de vírions, né? E não vírus, tá? E aí, um gráficozinho aqui, ó, só para a gente entender essa fase, né, do vírus. Nós temos aqui HIV, tá? E nós temos o linfócito T4. Bara, é só o linfócito T4 que é invadido pelo HIV? Não. Nesse caso, o linfócito T4 é a principal célula. Outras células também podem ser invadidas pelo HIV, tá? Então isso é muito importante. Quando a gente tem, então, essa infecção, você vê que o número, né, de vírus que vão dentro da célula, que vai dentro do corpo do indivíduo, ele, no caso, começa a aumentar porque ele está em processo de quê? Está em processo de infecção. Então, é uma fase aguda e assintomática, onde os vírus estão se multiplicando e aí, consequentemente, ocorre uma percepção pelo sistema imunológico. Então, você vê que ocorre um aumento de resposta do CD4, mas esses vírus começam agora a fazer um processo lisogênico que é entrar e ficar na célula. Então, você vê que por combate, né? Então por ataque do nosso sistema imunológico e pelo vírus se esconder dentro da célula, a taxa de vírus HIV no sangue começa a diminuir. A taxa de T4 começa a aumentar. E aí é onde vem a fase crônica. Nessa fase crônica, ele começa lentamente a baixar a quantidade de CD4, que é T4, porque o HIV ele começa realmente a amplificar e começa a causar ruptura das células e liberação. E aí, quando é que o indivíduo, de fato, ele vai ser um indivíduo que tem a AIDS no seu sintoma mais grave, que seria, no caso, a fase sintomática? Quando o número de vírus HIV começa a aumentar demais, ele começa a causar ruptura abrupta e numerosa dos linfócitos T4. E aí ele chega a baixar a menos de 200, tá? E aí, consequentemente, o indivíduo começa a desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, nesse caso, é porque os linfócitos T4 eles começam realmente a sofrer ruptura, porque tem uma grande quantidade de vírus dentro dele que está fazendo o processo lítico. E aí é onde vem esse processo de liberação dos vírus na corrente sanguínea, tá? Então, nesse caso, essa parte introdutória aqui foi só para que você entenda como é que é o aspecto de infecção do vírus e essa questão do gráfico, tá? A princípio, mas aí eu vou deixar vocês agora com uma aulinha, que é outra aulinha no caso, que é gravada em relação ao vírus do HIV, onde eu falo um pouco da questão do PrEP, que eu falo um pouco do PEP, que eu falo um pouco da inibição em relação ao coquetel, onde vai inibir o processo de transcriptase reversa, integrase, e aí, no caso, eu vou deixar vocês aqui com essa outra aulinha, beleza? Então assistam aí até o fim porque ela é muito importante, ok? Porque aí o que é que vai acontecer? Esse vírus está aqui, a minha célula está aqui. Então, quando esse vírus infecta a minha célula por fusão do envelope, porque ele tem aqui, ó, um envelope viral, ele tem as GP, que são as glicoproteínas, tá? 120, 40, então vai ter essas glicoproteínas reconhecidas por células do meu corpo. No caso do HIV, essa célula seria o T4, o linfócito T4, a principal célula para ele. Aí ele foi lá, fusionou, joga aqui o nucleocapsídeo, olha só, joga o nucleocapsídeo dele para dentro daqui da célula. Aqui é o núcleo, tá? Vou botar o núcleozinho aqui assim. O nucleocapsídeo ele vai se degradar, então ele degrada e libera 2 moléculas de ácidos nucleicos. Só que essas moléculas são de RNA. E aí, consequentemente, ele poderia já fazer a síntese proteica e tal, papapá. Porém, não teria novos vírus. Então, o que é que esse HIV ele faz? Ele pega as 2 moléculas de RNA, veja só, tá? Então, é um RNA, como se fosse duplo, né? Então, a ideia de duplo RNA. Aí, a transcriptase reversa vem, lê essa fita aqui e produz um DNA aqui, ó. Na medida em que ele está produzindo DNA, ele está destruindo essa molécula. Aí, ele agora lê o DNA, e aí vai, no caso, formando a outra, lê o RNA, a outra fita, e vai formando a outra fita de DNA. E aí ele termina o processo com a dupla fita de DNA. De novo, pega essa daqui, faz a leitura do RNA, produz uma fita de DNA, destrói, lê essa daqui,
Aí vai, produz uma fita de DNA e destrói e deixa a fita de DNA dupla. Com essa fita dupla de DNA agora, ele pega e joga para dentro do núcleo da célula hospedeira. E aí faz ela utilizar a atividade metabólica. É verdade que o HIV ele tem 3 grupos de enzimas dentro dele. Ele tem as transcriptases reversas, transcriptase reversa. Ele tem a integrase. Essa integrase é ela que integra o DNA quando está pronto ao DNA do hospedeiro. E ele tem as proteases. Proteases servem para, quando as proteínas dele estiverem prontas aqui, que a célula hospedeira fez a síntese proteica, então fez transcrição, né? O processo de tradução citoplasmática da proteína dele. A proteína geralmente fica grande e a protease sai quebrando ela em pedacinhos pequenininhos para que ele possa montar novos vírus. Os novos vírus montados, eles vão pegar a membrana da célula e vão sair daqui. Tá? Logo depois ele vai parar o processo nessa célula. Alguns processos que vão sair esses vírus podem destruir a célula lisa e outros não. Quando não destrói, ele entra em processo de lisogenia, ou seja, fica ali quietinho para ninguém atacar ele. Aí o que é que acontece com essa célula aqui? Aí ela vai estar assim, ó. Aí vê que louco isso. Célula. Nós temos aqui o núcleo, o DNA normal da célula e aqui, o DNAzinho do vírus. Só que a célula agora está quietinha, não está mais produzindo novos vírus e passa desapercebida pelo sistema imunológico. Sem falar que essa célula aqui, é o T4. Então, isso daí pode acontecer no processo de infecção. Então, a pessoa foi infectada, tá? E aí, consequentemente, essa infecção fez com que, obviamente, ela tivesse uma reproduçãozinha e aí depois eles pararam para poder enganar o sistema imunológico. Esse é o caso do HIV. E aí, o sistema imunológico, o T4, ele está infectado, porém com o material genético do HIV dentro do seu núcleo. E aí isso é muito doido, porque, na verdade, o que vai acontecer é esse indivíduo, ele é soro positivo, mas se todos os outros vírusinhos infectaram a célula, ele pode ser carga viral sanguínea 0. Ou seja, no sangue dele não tem HIV. Não tem. Mas dentro da célula tem DNA do HIV no núcleo, dentro do DNA dele. Veja como isso é complexo. Então, não tem vírus no sangue, mas tem DNA do vírus dentro da célula do hospedeiro, tá? E aí, logicamente, que esse indivíduo ele é soro positivo, ele tem HIV, apesar da carga viral dele ter chegado a 0. Então não se engane, carga viral 0, não tem mais HIV, não, ele tem. Só que nesse caso o HIV está lisogênico, ele está no núcleo da célula em formato de DNA. O DNA dele está inativo, beleza? E isso daí é um problema sério, porque antigamente achava-se que o indivíduo estaria curado, né? Ele está curado porque ele tem carga 0? Não, ele tem carga 0, mas ele tem o HIV. Uma coisa importante que a gente tem que saber é o seguinte, gente, veja só, quando o indivíduo ele é contaminado pelo vírus do HIV, é importante você saber o seguinte, ele produz anticorpos contra esse vírus. Então, quando o cara é soro positivo, HIV é soro positivo, ele positivou para o vírus, ele, na verdade, ele tem anticorpos. Tanto é que os exames que são feitos para identificação são exames, na verdade, de identificação de anticorpos, né? Você tem uma ELISA, você tem um Western blot. Então, quando é feito esse exame, o indivíduo tem anticorpo. Então por que ele não fica curado? Porque o anticorpo ele não entra numa célula dele mesmo para defender. Então ele não pode ir lá dentro e arrancar o DNA ou destruir o vírus dentro da célula. E isso é muito problemático. Então o fato de, por exemplo, vamos supor, eu fui contaminado com HIV. No momento em que eu fui contaminado, eu já despertei o meu sistema imunológico, que vai começar o processo de defesa. Só que o DNA do vírus fica lá no núcleo e espera o meu sistema imunológico diminuir esse processo. Entenderam a ideia? Daí eu tenho um anticorpo, mas eu não vou ter ação sobre o HIV. Aí ele vai, solta alguns vírus e contamina novamente. Solta alguns vírus e contamina novamente. Isso, inclusive, é até assintomático. Agora, depois de 8 anos, 10 anos,
aí eles entram em processo lítico em conjunto. Aí é muito complicado, porque eles começam a destruir o quê? Grande parte das minhas células do linfócito T4, chegando a menos de 200. E isso faz com que o meu sistema imunológico apresente o quê? Uma debilidade. E aí vem a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Então, AIDS e HIV, na verdade, são coisas diferentes. O HIV é o vírus e esse vírus ele pode provocar a AIDS, que seria, no caso, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Aí vocês já estão carecas de saber como é que ela é transmitida, sangue, relação sexual, etc, etc, tá? Agora, existem algumas medicações que são os antirretrovirais que são inibidores de transcriptase reversa, tá? Aí você tem um deles, como por exemplo, o mais conhecido, a zidovudina, né? Então, nesse caso, a zidovudina é um antitranscriptase, né, reversa, ela é inibidor da transcriptase reversa e é muito utilizada em coquetéis, né? Então, os coquetéis antirretrovirais. Só que existem alguns tratamentos que nem todo mundo conhece, tá? Apesar de já ser difundido a nível mundial. Você tem o chamado PrEP, tá? Que é uma prevenção pré-exposição, e você tem o chamado PEP, que é a prevenção pós-exposição. O que é que acontece? Quando o indivíduo, existem vários, se você botar PrEP aí, no caso, no Google e for procurar, você tem até um site, né, .gov, que vai mostrar a você o que seria o PrEP e o PEP, tá? Mas o PrEP, que é a profilaxia, é a prevenção, eu chamei de prevenção, desculpa, profilaxia pré-exposição, tá? Isso aí seria o nome correto dele, do PrEP. Então, profilaxia pré-exposição, o que é que vai acontecer? O indivíduo ele vai tomar a medicação antes de ter a relação. E isso vai proteger ele utilizando, por exemplo, aqui uma combinação de alguns inibidores da transcriptase reversa, tá? É seguro e tal? É, o problema são as outras doenças sexualmente transmissíveis, porque ele não vai fazer nada, só o HIV. Mas dá segurança ao indivíduo, sim, em relação ao HIV. Então, o complexo seriam as outras doenças. Como assim, Bara? Eu tomo a medicação e posso ter contato com HIV e não vou ficar soropositivo, tá? Então, ou seja, eu não vou realmente desenvolver a doença. E tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, por exemplo, isso serve muito para médicos, né, que vão obviamente fazer a cirurgia e entram em contato com perfuro cortante e pode também se machucar com o sangue de alguém soropositivo. Então esse PEP, ele vai ser a profilaxia pós-exposição, também é um combinado de enzimas que vão inibir a transcriptase reversa, de substâncias químicas que vão inibir a transcriptase reversa, ou seja, são inibidores, e que o indivíduo pode tomar. Logicamente que entram aí diversos fatores. Ah, então tira preservativo e põe. Aí são diversos fatores que entram em ação, tá? A toxicidade da medicação, a questão da prevenção contra outras doenças sexualmente transmissíveis, então tem uma série de fatores. O indivíduo que é soropositivo e toma transcriptase reversa, ele evita que o HIV ele venha infectar outras células do meu corpo, tá? E aí, consequentemente, eu não vou desenvolver a AIDS, beleza? Para o PrEP e para o PEP seriam formas profiláticas. Então você tem como? Vamos lá. O cara é soropositivo, então HIV soropositivo já, e aí ele vai tomar o inibidor, o coquetel, né, que é o conjunto de enzimas, para que ele não venha infectar novas células e não venha desenvolver AIDS. Eu, no caso, tenho parceiro com HIV e quero ter uma relação sexual sem preservativo, eu vou usar o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Eu tomo antes e depois eu tenho uma relação sem perigo, acreditem, de contaminação, tá? Ou perdão, de eu desenvolver a doença. Pode contaminar, mas eu vou conseguir debelar o HIV do meu corpo. E tem, no caso, a PEP, tá? É PrEP e PEP, só para vocês entenderem. Ó, eu tenho PrEP e tenho a PEP. Essa é a profilaxia pós-exposição. Essa daí é quando eu vou ter, por exemplo, a contaminação com pérfuro cortante ou algo do estilo, eu faço o tratamento com PEP e aí sim eu vou estar tendo um processo profilático. Antes do vírus entrar na minha célula, eu já consigo evitar isso e, consequentemente, eu vou combater ele com as minhas células de defesa, tá? O perigo é o vírus conseguir fazer isso aqui, ó. Se ele consegue, aí realmente é mais difícil porque o DNA dele vai ficar guardadinho, tá? Então, nesse caso nós temos aí
os tipos de vírus, DNA, RNA cadeia positiva, RNA cadeia negativa e o o RNA retroviral, tá? Dentre eles, o mais problemático hoje seria esse HIV. Beleza? Tranquilo? Então era só isso que eu tinha para falar para vocês nessa aulinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um cheiro grande e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.